Bom dia, mulheres abençoadas, bom dia e façam uma excepcional terça-feira. Hoje é terça-feira, dia 6 de fevereiro, né, de 2024. E nós vamos para mais uma pílula, né, para o mês de fevereiro, para este mês festivos, para este mês onde as pessoas já estão me procurando, dizendo que os nervos já estão à flor da pele. Muitas das vezes, por quê? Muitas das vezes porque nós queremos controlar o outro. Muitas das vezes porque a gente quer ter o comando e o controle de tudo. E às vezes as coisas não vão estar, né, no nosso controle. Vamos escutar um louvor? Bom dia, Elaine. Chama as suas amigas, chama os seus amigos para participar, porque hoje nós vamos falar de um assunto, né? É necessário para os dias de hoje. Então vamos escutar esse louvor aqui, ó. É de Isabela Pompeu. Ela tá cantando A culpa quer convencer de que ela não é capaz, pondo pensamentos de que não é tão fácil. Os pensamentos querem impedir ela de avançar, mas não é o que Deus diz para ela isso. Deus não diz que ela não pode. Olha que música para este tempo, aonde tantas pessoas acreditam que não são capazes. Ouça a voz de Deus. Quando todas as outras vozes dizerem que você não é capaz, inclusive a sua mesma. Ouça a voz de Deus, ouça o que Deus disse ao teu respeito. Deus diz que você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Então, ouça a voz de Deus. Faça como Isabela Pompeu, olha. Olha o que Deus diz, olha. Seja forte, corajosa. Não temas e nem desanimes. Eu sou teu Deus. Te escondo em mim, você está escondida em Deus. Seja forte e corajosa. Não temas e nem desanimes. Seu Pai é teu Deus, e Ele te esconde nele, debaixo das asas do Altíssimo, e sempre vai ser assim. Acredite nisso. Nesses tempos onde tudo parece que está uma tempestade ao seu redor, creia, Deus é o seu Pai e te esconde. Então ouça a voz de Deus, ouça a voz dizendo para você: seja forte, seja corajoso. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Nós vamos falar hoje sobre ser forte, sobre ser corajoso nos dias, né, nesses dias, né, onde a gente vive tanta aflição e tanta adversidade ao nosso redor. Escuta Deus dizendo para você: seja forte, corajosa, corajoso. Não temas e nem desanimes. Eu sou teu Deus, te escondo em mim. Qual é o esconderijo mais precioso? Seja forte, seja corajosa. Não temas, não, seja corajoso. Eu sou teu Deus. Quem é o teu Deus? Quem é o teu Deus? Aonde você está escondida? Aonde você está escondido? Diz para mim. Aonde é que você está escondida? Aonde você está escondido? Aonde temos nos escondendo? Aonde estamos nos escondendo? Nas nossas dúvidas, nos nossos medos, nos nossos questionamentos. Nós estamos nos escondendo atrás dos nossos estudos. Será que estamos escondendo atrás da profissão? Será que estamos escondendo atrás da religião? O único lugar de esconderijo capaz de nos guardar é debaixo da presença de Deus. E para nos esconder esse esconderijo, precisamos da fé. A fé que remove montanhas. A fé que nos faz ficar invisíveis. Eu sou Andréia Coutinho, psicanalista cristã e escritora do livro Por Trás das Feridas da Alma e do Método Child. Esses dois tem lá no link da minha bio.
mas ainda é e-book, não é livro. Entenda bem, e-book. Por enquanto só tem esses 2 livros. Eu ainda tenho mais 2 livros escritos. O Feminino em Movimento, que está estourando por aí. Em breve vou ter também lá no meu link. E, gente, vamos buscar autoconhecimento. Vamos buscar nos conhecer para passar por esses momentos de festas, de adversidades, com mais compromisso, com mais certeza de quem você é. E a palavra que eu trago hoje para nós é autonomia. Autonomia. Já falamos sobre amor próprio, já falamos sobre amor ao próximo, já falamos sobre o autocontrole, já falamos sobre o autoconhecimento, já falamos por outros assuntos também, mas hoje eu quero falar sobre autonomia. Mas, Andréia, o que é autonomia? O que a psicanálise nos diz sobre autonomia? O que aprendemos sobre nós com essa palavra autonomia? Autonomia tem suas raízes no grego, eu estou lendo o dicionário, onde auto significa próprio. Tudo que é auto é meu, é próprio. E nomos significa lei ou regra. Assim, autonomia significa seguir as suas próprias regras, ou ser o seu próprio governante. É uma chamada para liberdade pessoal, independência e capacidade de tomar decisões alinhadas com os nossos valores e desejos mais profundos. Aqui eu não estou dizendo para você ser um libertino e sair por aí desobedecendo a tudo e a todos, porque é a sua lei que rege a sua vida. Não, nós temos autonomia, mas nós temos autonomia debaixo de uma outra lei. Nós temos autonomia, mas nós temos princípios e normas, morais a seguir. A nossa autonomia, ela não nos dá a liberdade de sair por aí fazendo tudo que a gente quer. A nossa autonomia, ela nos dá a liberdade da gente poder realizar o sonho que está dentro do nosso coração. A nossa autonomia é para que a gente viva quem verdadeiramente a gente é. A autonomia, ela é uma conexão nossa com o nosso interior. Vejam vocês que todos os dias nós estamos falando muito sobre conexão com o interior, porque muitas das vezes a gente se desconecta de quem a gente é e a gente sai por aí buscando caminhos que Deus não mandou a gente buscar. Às vezes a gente sai espelhando em pessoas que Deus não nos mandou espelhar. Deus pediu que nós tivéssemos a nossa própria essência, o nosso próprio perfume. Então a autonomia é quando nós temos o direito de exercer aquilo que nós desejamos, desde que aquilo seja lícito, desde que aquilo seja legal, desde que aquilo esteja dentro dos padrões, das normas que nós seguimos como regra de conduta. No meu caso, eu sigo a palavra de Deus como regra de conduta. Então a gente não pode sair por aí achando que autonomia é libertinagem. Não, autonomia não é libertinagem. A autonomia é você saber que você pode colocar aquilo que está dentro do seu coração para seguir uma ordem do seu sonho e assim fazer com que aconteça aquilo que você planejou, aquilo que você projetou. Então a autonomia, ela faz isso, ela faz a gente ter esse gatilho, essa conexão com o nosso interior. A autonomia faz a gente nos explorar no mais profundo para assim então descobrir quais são as nossas leis e as nossas regras. Eu tenho muito falado que a gente não toma um remédio que é para o outro tomar. Muitas das vezes a gente não pode nem se alimentar. O chocolate que é bom para uns, para outro pode matar. Então a diferença do veneno e do remédio é a quantidade. Então muitas das vezes aquele outro pode, mas eu não posso. Isso é autonomia. É eu conhecer as regras do meu corpo, é eu conhecer as regras do meu coração, é eu conhecer as regras da minha mente. A autonomia também, ela nos dá a capacidade de definir metas. Quais metas? As nossas metas. Se eu quero emagrecer, a meta, ela é minha. Então essa meta tem que ser comigo que eu faço. E assim eu tendo autonomia, eu conhecendo as minhas regras, as regras do meu corpo, eu sigo para esse caminho da autonomia. A autonomia também, nós temos que aprender a aceitá-la. Porque muitas das vezes nós somos criados num regime onde a gente só deve obedecer sim, 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 sim. Sim, 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 sim. Mas a palavra de Deus, ela nos diz assim, olha, sim, sim, não, não. Mas quando você dizer sim, seja responsável pelo sim. E quando você dizer não, assuma a responsabilidade pelo não. Quando você dizer o sim,
Assuma a responsabilidade pelo sim. E quando você disser o não, bom dia, assuma a responsabilidade pelo não. Nós não podemos dizer sim e não assumir a responsabilidade pelo sim. Pais, nós não podemos dizer não e não assumir a responsabilidade pelo não. Então, quando a gente disser sim, a gente tem que assumir a responsabilidade. E quando a gente disser não, assumir a responsabilidade. Então, hoje nós estamos falando sobre autonomia. Aprenda, tá mais cedo a live hoje, eu nem avisei ninguém. Eu abri aqui de surpresa, porque a live vai ser rápida. Por quê? Porque eu tenho muitos compromissos no dia de hoje, graças a Deus. Mas você, eu, temos que aprender a assumir o controle, as regras do nosso destino. Nós temos que aprender a ser responsáveis por tudo aquilo que a gente escolhe fazer. Então, a gente tem que reconhecer que a gente pode sim moldar a nossa própria história. A gente pode construir um caminho melhor com aquilo que nós temos construído até hoje. Como? A gente vai se capacitar mais, a gente vai melhorar mais, a gente vai ler mais, a gente vai estudar mais a palavra, a gente vai orar mais, a gente vai jejuar mais, a gente vai se fortalecer. Para quê? Para que essas nossas regras sejam regras blindadas. Não somente por nós, né, pelo nosso estudo, conhecimento, que não valem de nada para os céus, mas seremos blindadas também pelo alto. Quando buscamos autonomia, nós devemos buscar esse alto lá do alto. Tem o alto, autonomia com U, que é as minhas regras, e tem a alto com L, autonomia, né? O alto de Deus, não é autonomia não, mas o alto de Deus, amém, amém, irmã. O alto de Deus, ele vai nos preparar. O alto de Deus, ele vai nos preparar para o melhor. Então, a verdadeira autonomia, ela começa quando você permite ser quem você realmente é, sem ter que pedir desculpas. Sabe aquele lugar que a gente tem que sempre chegar pedindo desculpas? Ai, desculpa, mas eu tenho que fazer. Não, se você tem que fazer, vai e faça o que você tem que fazer. Não é sair pedindo desculpas como um coitadinho todas as vezes, como uma vítima. Vai ter autonomia. Vai, faça o que você tem que fazer. Porque tem coisas que nós teremos que fazer por nós mesmos. Você é quem escreve a sua história. E a sua história está relacionada com todos aqueles que estão em sua volta. Nós escrevemos a nossa própria história. Então nós temos que aprender que a caneta que escreve a nossa história, embora a gente saiba que Deus está no controle de tudo, mas as decisões tomadas aqui na terra são nossas. Quantas coisas não acontecem na nossa vida porque nós não tomamos a decisão na hora e no momento certo. Não espere muito, né? Eu tô falando muito disso aqui, olha. Não espere muito pelos outros. Muitas das vezes os outros não vão nos permitir sermos quem somos, não por maldade, mas porque eles têm medo da gente quebrar a cara, porque eles têm medo que lá na frente a gente vá se decepcionar, porque eles têm medo que a gente não vá cumprir com o propósito que a gente falou. Mas por isso que aí eu já volto, nós temos que ter responsabilidade conosco mesmo, né? Então a autonomia, ela não é apenas uma habilidade para tomar decisão, mas ela é a coragem de viver de acordo com as decisões que você tomou. Quando você tem autonomia, você tem coragem de viver de acordo com as decisões que você tomou. Quais decisões você tem tomado? Que você tem assumido, olha, eu assumi. Deu certo ou deu errado? Eu tomei a decisão. E ser responsável pela própria vida. E assumir a responsabilidade daquela decisão que tomou. Então, em um mundo que vai tentar nos moldar, a palavra de Deus diz assim, olha, não se vos conformeis com este mundo. Não entre na forma dele. Olha, eu gosto dessa bonequinha aqui, olha. Às vezes, nós nos escondemos dentro de nós, olha, porque queremos nos amoldar. Queremos ser aceitos e muitas das vezes ficamos deste tamanho, simplesmente porque queremos ser aceitos. Nós nos amoldamos a esse padrão do mundo, ou muitas das vezes vamos nos escondendo, colocando máscaras em cima de máscaras para agradar todo mundo, e menos a Deus. A palavra diz assim, olha, amai ao próximo, mas agradai somente a Deus. Nós temos que aprender a agradar a Deus. Então hoje nós falamos rapidamente sobre autonomia. Autonomia. Aprenda
aprenda a seguir as suas próprias regras, mas aprenda a cumprir com as regras que você mesmo cumpriu. Lá em Josué, no capítulo de Josué 1, Josué estava sozinho. Josué, ele estava acostumado a andar com Moisés. Moisés tomava todas as decisões. Todas as decisões era Moisés quem tomava. E Josué estava sempre ao lado de Moisés, tomando cada uma daquelas decisões. Quando Moisés morre, Josué, ele cai do canto. Ele fica triste. Lá no cantinho, né? Não se achando capaz. E Deus chega até Josué e ele fala assim, olha, enquanto viver você não conhecerá a derrota. Assim como eu estive com Moisés, estarei com você. Não vou abandonar você. Seja forte, anime-se. Quer ter autonomia? Seja forte, mulher. Quando a gente começou, seja forte, homem. Anime-se. Autonomia é você ser forte e corajoso, é você ir para a guerra sabendo que vai vencer. Sabendo que todas as coisas cooperam para o seu bem, sabendo que se tudo aquilo que você está fazendo está alinhado com a vontade de Deus, e não está prejudicando ninguém, e Deus conhece o seu coração, as coisas darão certo para você, e você vai assumir essa autonomia. E Deus repete para Josué isso várias vezes. Vou te dizer de novo, seja forte e corajoso, anime-se. O eterno seu Deus está com você a cada passo neste caminho. Quando você entender que você é uma pessoa especial, ter autonomia, seguir as próprias regras, não significa que você não vai precisar de ninguém. Muito pelo contrário. Você precisará de muitas pessoas para estarem junto com você. Nós não podemos esperar pelas pessoas, mas saiba, teremos pessoas ao nosso lado, que o próprio Deus vai enviar. Então você hoje, a palavra para nós hoje é autonomia. Autonomia. Nós temos que assumir as regras do nosso próprio corpo. E como que eu digo? Vamos para uma parte mais fácil. Se eu preciso, como eu falei, emagrecer 5 quilos, o outro precisa emagrecer 2 quilos, o outro precisa emagrecer 10 quilos. Cada pessoa tem a sua regra. Seja no físico, seja no emocional, seja no espiritual. Não tem uma regra própria para todo mundo. Cada um tem uma digital. Cada pessoa tem um tipo de sangue. Então que hoje nós possamos assumir essa nossa essência, essa nossa autonomia. Mais uma vez, vamos lá. Autonomia significa seguir as próprias regras. Mas ser libertino? Agir com libertinagem? Não. Agir de acordo com as regras que o seu corpo necessita. Como eu disse, a diferença do remédio para o veneno é somente a quantidade. O mesmo remédio pode ser remédio e pode ser veneno se eu tomar na quantidade errada. Um pequeno pedacinho de chocolate que é uma maravilha, se alguma pessoa que comer pode chegar até a falecer, porque não pode com o doce. Então, que a gente saiba conhecer os nossos limites. Ter autonomia é conhecer as nossas regras. E o que são regras? São leis, são limites. É até onde eu posso chegar. Seja autônomo, conheça os seus limites, conheça até onde você pode chegar, mas muito mais do que conhecer aonde você pode chegar, saiba aonde Deus pode chegar e já chegou por você. Eu quero te dizer que os seus sonhos, ele tem que ir adiante de você. Por isso que Deus vai na frente abrindo caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Porque é Ele quem vai na frente. É Ele quem vai na nossa frente. Então a nossa fé tem que ir na nossa frente. A nossa fé tem que chegar na nossa frente, de onde a gente deseja chegar. E que hoje seja um dia maravilhoso na sua vida. Que todas as coisas venham cooperar para o seu bem. Que a presença de Deus maravilhosa, ela venha te encher dessa responsabilidade de ser você, de tirar todas essas máscaras que o mundo te fez colocar. Tira todas as máscaras, sabe? Começa lá da sementinha de novo. Tira todas as máscaras, se preciso for. Comece lá da semente de novo, desde o início. Volte para os pequenos começos. Volte lá no início se necessário for. Volte no início, mas seja você. Seja fiel ao seu chamado.
Seja fiel ao seu propósito e assim Deus vai acoplando, vai te protegendo com a armadura da fé, sabe, capacete da salvação, com a espada da palavra. Vai, e Deus vai te guardando. Quando você resolve ser você, você vai ser uma semente que está no lugar. Você não vai ser uma semente fora do lugar. Então as coisas vão cooperar para o seu bem. Então que hoje seja um grande dia de autonomia, em nome do Senhor Jesus. Pai, abençoa cada pessoa que entrou nessa live, que vai entrar, Pai. Abençoa, Pai, do modo financeiro, do modo familiar, do modo social, Pai. Em nome do Senhor Jesus, abençoa todas as áreas da vida de cada pessoa que entrou aqui. E que a tua presença poderosa, Pai, vá na nossa frente, abrindo caminho, quebrando as correntes e tirando os espinhos. Que o anjo do Senhor que acampa ao seu redor venha te proteger e a te livrar de todo mal, no nome do Senhor Jesus. Tenha um bom dia, beijo no coração e hoje, autonomia. Assuma as rédeas, assuma as regras, mas com responsabilidade, assumindo a responsabilidade de cada decisão que você tomar. Beijo no coração.